Na fatologia, na terceira e quarta linha, a comunicação de ideias impactantes na realização da TARES. Nesse aspecto é que, quando nós vamos trabalhar com o processo da tarefa do esclarecimento, as ideias normalmente elas já são impactantes, né? Para nós que estamos nesse ritmo, estudando já há mais de 2 décadas a Conscienciologia, dando aula há mais de 15 anos, lidando com a Conscienciologia em itinerância, usando esses conceitos no nosso dia a dia, isso às vezes passa até a ser um pouco, vamos dizer, banal, alguns conceitos. Mas para a pessoa que está chegando, a hora que você apresenta aquele conceito da Conscienciologia, que ele é impactante, ele é profundo, ele faz a pessoa refletir, isso gera um impacto na pessoa, entende? Então a gente conseguir trabalhar com isso, levando os conceitos da TARE até as últimas consequências, é que é o mais sério. Da gente, em qualquer contexto que esteja, conseguir bancar esse conhecimento e a teática que a gente tem sobre a Conscienciologia. Eu pensei que tudo, vamos dizer, praticamente tudo da TARES é impactante, para quem, principalmente para quem não sabe ainda. Normalmente sim. Agora tem aquela ideia que chama mais atenção. Tem umas que chamam mais. Às vezes o intermissivista ele chega em função do princípio da descrença. O que chama atenção para ele, que impacta ele, é o princípio da descrença. O outro chega em função do fenômeno da projeção consciente. O outro por causa da ideia de proex, sentido de vida, de realização, de missão. Então, para cada pessoa também existe uma senha mais específica, né? Aquela ideia que vai mexer mais com a memória da pessoa, vai mexer mais com a cognição dela e fazer com que ela se afinize e reconheça esse corpus de conhecimento que é a Conscienciologia. Linhas 13 e 14 em seguida, poderia nos explicar mais a respeito da importância da compreensão da paracerebrologia na autoexpansão omnicomunicativa? Como aprofundar essa compreensão? Então, primeiro a gente começar a entender que o nosso corpo de manifestação da consciência mais avançado é o paracérebro, né? Então, a gente admitir isso já é um primeiro passo. Por quê? Quando a pessoa admite isso, ela está parando para refletir que o comportamento de ação, ou ação comportamental que ela vai ter, prioritária, não pode ser instintual do somo e não pode ser instintual do processo emocional. Então ela está querendo puxar as coisas para o paracérebro, para a reflexão, para a racionalidade, para a lógica, para a razão. Então com isso ela começa a abrir vias de análises e de abordagem sobre o próprio cosmos que passa a ser mais expansivo para ela. Ou seja, passa a ser novo, passa a ser algo que leve a pessoa para um neopatamar de raciocínio. Então a questão do paracérebro influindo nessa visão mais ampla, entra a partir daí que é o exercício da reflexão, da ponderação, do uso da lógica, da razão, do discernimento e de predominar com esses atributos em relação ao que comumente na sociedade é estimulado, que é o processo emocional, né? Sinta, deixe essas emoções virem. Uma vez eu estava numa aula e um aluno falou assim: não, a pessoa tem que seguir o seu próprio coração. Eu falei: não siga não, porque ele é só um músculo. Siga a sua reflexão da sua consciência. Não vai nessa de seguir coração não, que ele é músculo, é fria, não entra nessa. Então isso é você fazer a pessoa pensar pelo paracérebro. Naquela hora ela tomou um impacto, porque foi assim tão lógico e ao mesmo tempo tão simples, que ela parou para pensar uma coisa que comumente na sociedade é estimulado. As pessoas têm que seguir o seu coração. Nada disso. Isso é seguir as suas entranhas, né? E fica mais dúbio ainda, né? Então isso é uma bobeira danada. Vê hoje nas academias, quer dizer, nas universidades, os professores defendendo a questão emocional. A gente vai falar de critérios racionais e é pior do que você meter o pau em religião atualmente. Em alguns locais é uma coisa incrível. Parece que você fez uma heresia e que deve ser ressaltado o processo emocional. Você poderia entrar aqui no verbete sobre a questão do materialismo como uma das formas mais perniciosas de fanatismo? Mas agora veja, o materialismo tem uma coisa muito positiva neles, que o povo às vezes esquece. Eles têm um pouquinho mais de racionalidade. Isso ajuda. É tanto que estão começando a combater a religião. Custaram a ter racionalidade para fazer isso. Isso aí ajuda. Eu vejo isso com bons olhos. A hora que esse povo vem combater as religiões todas que tem por aí. Não, tem um monte desses. Até certo ponto, sim, porque eles precisam de uma argumentação muito racional para combater
crenças e coisas do Certo. gênero. Mas eles usam essa mesma Não, argumentação mas para veja, provar que o extrafísico mas não de existe. qualquer maneira, o duelo está começando. Está. Isso é importante, porque não havia isso antes. Todos eles faziam a leniência, tiravam o corpo fora. Na hora que chega a religião, cai fora. Agora, Quantos intelectuais do século XX fizeram isso? para alguns, E outra Valdo, coisa, de qualquer maneira, os intelectuais do século XX foram melhores do que dos séculos anteriores ao Sem século dúvida, XX. Por sem quê? dúvida. Todos eles, se você pegar, por exemplo, esses enciclopédia, dicionário de anexinhos, de máxima e de provérbios, a maioria desses intelectuais, inclusive filósofos, falam em Deus. fala. Fala em Deus assim, Quase de uma todos. maneira de vomitar. Parece padre falando, entende? Parece uma padraiada. Então, filósofo, um monte deles, Ex-padres. intelectuais, políticos, tudo isso. Até Napoleão falou nisso. Quer dizer, Que o materialismo, O negócio não é Valdo, fácil. depende muito da questão da cosmoética do cético, né? Porque há céticos por extremamente exemplo, o materialista que cosmoéticos chega e fala outros assim, não. Eu não entendo nada do processo a não ser da matéria. Agora, o que eu falo é baseado na matéria. Ele está sendo sincero. Esse é real. O cético Ele é bom. sincero é positivo. Você está entendendo? É positivo. Agora, Tem- outros... cair a ficha Agora, dele. o padre que vê Não, padre, não dá. que o inferno não presta e ele fica a vida inteira colocando o inferno na cabeça dos outros, esse é mega assediador, dos piores que tem, muito pior do que qualquer materialista. falam que E o alguns... pedófilo, escondido? Gente, eu sou do interior, Isso aí eu tem vi os essas montes. coisas todas por todo lado. Nós ajudamos a fazer a universidade que está lá, foi por causa disso. Falam, Valdo, que Acabar alguns com isso. materialistas, a única enciclopédia que eles conseguem entender é a tabela periódica dos elementos. Passou disso, eles não conseguem aprofundar mais nenhuma ideia subjetiva do extrafísico ou qualquer coisa desse tipo. Marcelo. Mas eles estão fazendo força agora, já tem gente reagindo com isso, isso é positivo.